Povo, seja bem-vindo ao canal. Você que está aqui pela primeira vez, se inscreva, dá o seu like. É curioso que o Trump tenha ameaçado o Irã de abrir o Estreito de Hormuz em 48 horas, ameaçando atacar as usinas iranianas. E no dia seguinte tenha mudado completamente o seu comportamento, falando que estava fazendo uma trégua de 5 dias, né, e negociando lá no Irã, e agora hoje declara que venceu a guerra. Gente, isso teve um motivo. Segundo um site coreano, investidores americanos apostaram 500 milhões que o preço do barril ia baixar, e abaixou para menos de $100. Ou seja, esse pessoal está agora comprando na baixa para vender na alta nos próximos dias ou meses, né? Isso foi uma estratégia do Trump com a questão dos mercados. Ele fingiu esse blefe, né? E no intuito de agradar os mercados e enganar a população. Mas o curioso é que o jornal Washington Post está dizendo que o Trump está enviando fuzileiros navais lá para os Estados Unidos. Mais de 4.000 fuzileiros navais. E eu acho que o Trump não é louco e estúpido o suficiente, nem irresponsável. Irresponsável ele é, tá? Ele matou o Khamenei. Mas acho que ele não é louco o suficiente de atacar alguma usina iraniana. Digo isso porque o Trump não parece ser burro de fazer algo que vai fazer ele perder dinheiro. A não ser que ele seja muito, seja um erro assim, um maior erro militar talvez da história dos Estados Unidos. Porque o Irã parece que de 90 a 500 usinas. Israel parece que tem coisa de 50. Mas Israel tem uma usina chamada Rabin que abastece 20% do país. Já o Irã não. O Irã ele espalhou pelo território diversas usinas, né? E cada uma delas abastece 1%, 2%. Essa da Mavend abastece 4%. É a maior usina do Irã. Tem algumas que nem estão funcionando. Caso o país fosse atacado, ela ser religada para substituir rapidamente a usina que foi atacada, né? Ou seja, seria muito difícil um país atacar o Irã, deixar ele em apagão. Eles realmente espalharam usinas, espalharam túneis pelo país, túneis subterrâneos. Eles estão muito bem preparados para a guerra. E o curioso é que 70% da população de engenheiros iranianos, médicos, cientistas, são mulheres. Ou seja, se o país entrar em guerra, vão os soldados para a guerra, os homens e tal. Não sei se as mulheres fazem parte do exército, mas as mulheres estão lá na infraestrutura. São cientistas, são médicas para cuidar do país, tal, né? Não está no setor improdutivo, né? E são também engenheiras. Elas próprias consertam os drones ou lançam os drones, fazem, né? E consertam as usinas, por exemplo, são engenheiras, né? Então, essa é o tabuleiro militar, o xadrez que o Irã fez. As pessoas falam tanto das mulheres do Irã, olha do Irã, né? As mulheres, em vez de estar no campo de batalha, estão nessa questão da infraestrutura numa guerra, não serem inúteis, né? Não está só lá no trabalho improdutivo, sem saber o que fazer. Não, elas estão também participando da guerra na parte da infraestrutura e na parte que elas, inclusive, produzem, né? Então, observe como é que é o xadrez militar, estratégico e geopolítico dos persas, né? E o curioso, gente, é que caso os Estados Unidos venham atacar uma dessas usinas, o Irã já disse que iria retaliar e iria atacar as usinas de dessalinização dos países do Golfo, das monarquias do Golfo. E se o Irã fizer isso, por isso que nenhum desses países revidou o ataque ao Irã. Por quê? Porque eles não podem. Porque, além deles terem bases americanas, dependerem muito dos Estados Unidos, cadê os Estados Unidos para defender esses países? Não aparece, né? E o curioso é que eles também não podem fazer nada contra o Irã. Porque o Irã ataca uma usina de dessalinização e todo mundo ia ter que sair desses países rapidamente. Só, se eu não me engano,
O Catar mais de 60% depende dessa água dessalinizada, o Kuwait é 40%, Emirados Árabes Unidos, até a Arábia Saudita também, em menor escala, mas todos dependem dessas usinas. Se o Irã ataca, em poucos dias a água não ia ter mais água, eles iam ter que sair correndo do país, não ia ter quanto, acabou a agricultura, indústria, tudo, né? Então, é um grande perigo ali para esses países do Golfo. O Irã decide retalhar e aí acabou Dubai, acabou Emirados Árabes Unidos, acabou... e os Estados Unidos ia ser o culpado e as pessoas, o mundo não ia confiar mais. Ia confiar realmente na China, ia ter um novo sistema econômico, né? E os países ainda iam se questionar, será que é seguro para nós ter bases americanas ou nós ficamos vulneráveis aos inimigos dos Estados Unidos, né? Então, é curioso, né, se entender, se refletir sobre isso. E tem mais, né? Se o Irã decide retalhar Israel, que tem, uma hora eu achei 4, outra hora achei 8, outra hora achei 50, né? Bem menos indústrias, bem menos usinas, e a maior delas em Israel abastece 20% de Israel, que é a usina de Rabin. O Irã pode deixar Israel em apagão, e Israel não pode fazer o mesmo. Então, não há como vencer o Irã nessa guerra, não há como no momento. Cadê os Estados Unidos para defender os países? Por que não vai? Porque cadê o F-35? O Irã abateu o F-35 com um caminhãozinho, né? O F-35 ele tem o tamanho de um pássaro, mais ou menos, no radar, mas os satélites chineses podem detectá-lo, né? O Irã abateu um F-35, fez o porta-aviões Gerald Ford, que é o maior porta-avião do mundo. Parece que pode levar de 70 a 90 caças no porta-aviões, tem mais de 300 metros. Teve, olha só, um incêndio em todos os banheiros do porta-aviões. Nunca é um abate, nunca é um ataque, é sempre um acidente, um incêndio, coisas dessas, né? Que fez com que os Estados Unidos tivesse que mandá-lo para manutenção. E é milhões para manutenção e apagar esse tal incêndio, acredite se quiser, né? E, gente, isso também tem motivo, porque a Lockheed, né, que é a empresa que faz, por exemplo, os F-35, é a empresa mais corrupta do planeta, né? Para vocês terem ideia, o F-35 ele era um projeto vitorioso. No início custava 1 trilhão, depois 1 trilhão e 700. Hoje vale 2 trilhões pela escala dos aviões que serão produzidos. Ele é mais ou menos 100 milhões para ser produzido, tá? Eu acho que o porta-aviões Gerald Ford é 13 bilhões, né? E olha só, foi destruído, né? Mas a escala que se quer fazer o F-35 até por muitas décadas é mais ou menos 2 trilhões, o que alguns países nem querem mais, porque já viu que não é um avião, não é o melhor que tem, é o Raptor F-22, né? E o avião é cheio de problemas, inclusive tem um interruptor que desliga o avião, a dependência dos Estados Unidos na questão do software, das peças, né? Então, não é esse sucesso todo. Então, você imagina os Estados Unidos levar esse avião e ele começar a cair, ser abatido pelos mísseis Shahed, né, iranianos. Que demonstração de fraude seria esse avião, né, esse caça, né? Então, é interessante se pensar isso, que se mostra cada vez mais, como dizia o Mao Tse Tung, que os Estados Unidos é um império de papel, né? E o Irã, que são os persas, né, é o grande leão persa, né, símbolo da cavalaria também, muitas coisas interessantes, resistir a essa invasão, né, que os Estados Unidos está se tornando, porque a Lockheed, gente, ela sempre foi envolvida em diversos escândalos bilionários, até trilionários, comprava países para comprar os caças dos Estados Unidos, né? Então, o que está hoje em jogo é essa questão, os Estados Unidos ainda tentando se mostrar grande, hegemônico, que ele não é mais. Nem tecnologicamente e nem
militarmente, está aí apanhando do Irã, né? E já disse, vencer essa guerra aí não vai conseguir vencer. O Trump está enrascado, não sabe como sair dessa guerra que ele começou, né? Ele tá louco para sair dessa guerra para investir em Cuba, que está cercada. Os Estados Unidos não está deixando entrar remédio, não está deixando entrar suprimentos, comida, ver se causa uma revolta interna, coisas desse tipo, né? E aí dizer, olha só, tomei Cuba, o que ninguém fez, essas coisas, né? Mas ele está enrascado lá na questão do Irã e, obviamente, o Cuba, coitada, não tem como se defender do Irã, né? Então, gente, é isso, né? Trump fez uma jogada para os mercados, fez o mercado ganhar muito dinheiro, investidores ganhar muito dinheiro, e é assim que funciona os Estados Unidos, né? Não sei se o Trump será louco de atacar as usinas, porque seria uma burrice, e a confiança no dólar ia acabar muito rápido, os Estados Unidos ia ser culpado do que aconteceu, né? E principalmente já ter uma confiança muito maior na China, que está aberto o Estreito de Hormuz, ela negociando em yuan com esses países aí, né? Inclusive muitos poderiam largar o dólar de vez, né? Então, inclusive a China está mandando o quê? Está mandando suprimentos, está mandando alimento, está mandando essas coisas, não está mandando armas para a guerra. Isso aumenta muito a confiança desses países que iam ver, caso o Irã retalhasse, a China mandando suprimentos, talvez ajudasse no conserto dessas usinas, né? Isso mostra muito mais um nível de confiança que se tem na China, entende? Do que o mundo, porque o mundo foi construído com essa base na confiança. Se confiou nos americanos, hoje eles não estão mais hegemônicos, enganaram muita gente, fizeram muita guerra, principalmente lá no mundo muçulmano, né, no Oriente Médio. Então, a gente já consegue perceber que a confiança nos Estados Unidos está cada vez mais acabando, né? Trump fez essa jogada, agora diz que ganhou a guerra, e os pontos que ele pede para o Irã são absurdos. Né? O Irã não acabar com seu programa nuclear definitivamente. Eu acho que o Irã tem até direito agora de exigir a bomba atômica, assinada pela ONU, tá? E indenização aos Estados Unidos e Israel pelo que fizeram com o país, né? É o mínimo que o Irã que tem que exigir, porque ele foi atacado primeiro, não os Estados Unidos tem que exigir nada. Os Estados Unidos chega lá, ataca o Irã, diz que ganhou a guerra, ainda quer fazer exigências. O Irã ganhou a guerra. Quem tem que fazer exigências é o país que ganhou, não o país que perdeu. Entende? Então, é isso, gente. Você que gostou desse conteúdo, curta, compartilha, comenta. Eu hoje não vou falar muito porque eu estou resfriado. Vocês estão vendo eu com lenço, com a mão assim, né? Mas em outros momentos eu me aprofundo mais no que eu falei aqui. Fica o meu abraço, se inscreve no canal, curta, compartilha, comenta e fica o meu abraço. Isso aí.